Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte e agora vamos falar do Cruzeiro. Cruzeiro com um time muito modificado, não tomou conhecimento do Vitória e venceu por 3-0 ontem à noite no Mineirão. Vamos aos melhores momentos do jogo. Guilherme Guimarães, muitas alterações no time do Cruzeiro, mas do outro lado tinha um adversário muito frágil que ajudou demais da conta, né? O Vitória, como eu disse no primeiro bloco, foi um adversário que não ofereceu perigo para o Cruzeiro. O Cruzeiro amassou o Vitória, pressionou, estava em cima do Vitória até conseguir o seu gol, o gol contra do zagueiro Aderlan. E a partir do gol, o Vitória tentou se lançar ao ataque de forma desesperada e o Cruzeiro, ocupando bem os espaços de campo, soube transformar uma vitória que estava tranquila em ainda mais tranquila. O Fred conseguiu fazer 2 gols, o Aderlan teve a infelicidade de colocar a mão na bola e o juiz marcar pênalti, o Fred fez o gol de pênalti, depois fez um terceiro gol e aí a cota já estava estourada para o Vitória. O Cruzeiro conseguiu essa vitória importantíssima, 3-0, num Mineirão muito vazio, vale ressaltar aqui, o pior público pagante da história do novo Mineirão. A chuva afastou o torcedor, o horário também, que é um horário muito ruim, de 9h45, o frio. Então, essas três variáveis aí também influenciaram para esse público muito ruim ontem no Mineirão. A torcida entrou de férias também, Pio? Praticamente, né? Tá esperando o último jogo, que é em casa, que é o jogo contra o Flamengo, nesse fim de semana, que o Cruzeiro, junto com o Alex, festa, vai ter um jogo festivo entre os campeões de 2003 e o time master do Cruzeiro. Amanhã nós vamos trazer aqui campeões de 2003. Muita gente bacana confirmada. O Palinha, campeão da Copa do Brasil em 96 e da Libertadores de 97. O Giovani, autor do gol da Copa do Brasil de 2000, o Elivelton, autor do gol do título da Libertadores de 97, os próprios jogadores que conquistaram tudo em 2003, então vai ter muita gente bacana, um evento muito legal, começa 1h30 da tarde no Mineirão, o jogo, a prévia de Cruzeiro e Flamengo vai ter uma preliminar, 1h30 da tarde lá no Mineirão, acho que o torcedor que quer um espetáculo legal, vale a pena ir. O Cruzeiro pode decidir o campeonato, né? Porque pelos jogadores foram poupados ontem, dá a entender que o Cruzeiro vai se despedir de 2018 com força máxima. Sidney Lobo falou isso em coletivo ontem. Portanto, o Cruzeiro pode definir o Campeonato Brasileiro, basta que o Flamengo não vença. Lembrando que para essa partida voltam 2 das mais importantes peças que o Cruzeiro tem. O zagueiro Dedé, que estava a serviço da seleção brasileira, sequer jogou os amistosos, contra Uruguai e Camarões, e o Arrascaeta, que também estava a serviço da seleção do Uruguai, jogou contra o Brasil e jogou contra a França. Aliás, não dá para entender o Tite, né? Treinou, levou o Dedé. Não escalou nenhuma. Não escalou nem um tempo. Ele até pediu desculpa, pediu desculpa, mas o Dedé não perde com isso, não. Ele vai ambientando com o grupo. Minha opinião, a ideia era colocar o Dedé para jogar contra Camarões, mas o jogo não foi tão tranquilo quanto a seleção brasileira imaginava que poderia ser. E aí, talvez, não colocaram o Dedé por isso, não fizeram outras substituições, porque não foi só o Dedé que não jogou, Outros jogadores também foram convocados, mas não atuaram, e o Tite pediu desculpa a eles. O Vinícius, agora aí naquele vestibular dos jogadores do Cruzeiro, ontem, Patrick Bray jogando na lateral esquerda. O que você achou aí do Patrick Bray ontem? Achei tímido ainda. O Patrick Bray ainda não se soltou, não é um Patrick Bray que jogou pelo Tupi, no Campeonato Mineiro. É claro que é totalmente diferente, vestir a camisa do Tupi, vestir a camisa do Cruzeiro, está se ambientando. É um jogador que ainda não tem total confiança para assumir um jogo importante, por exemplo, na lateral esquerda. Neste vestibular, não que o Fred precisasse de um vestibular, mas como não jogou muito este ano, foi o melhor em campo ontem e é impressionante o faro de gol e também o senso de posicionamento do Fred. No segundo gol do Fred, ele dá um passinho para trás e aí a zaga do Vitória toda fica enganada só por conta de um movimento do Fred e ele fica sozinho para fazer o gol. É um jogador que agrega muito e sempre a gente fala que o Cruzeiro tem muitos atacantes de sobra, mas para mim o Fred é indispensável para a sequência do Cruzeiro. E a sequência do David? Você gosta de perguntar para mim sobre o David? Porque você é o fã do David, você é o agente que está bancando o David aqui. Longe de mim. Foi mal ontem, o David perdeu um gol incrível também, não repetiu aquela atuação que teve contra o Corinthians. Só acho que não tem que queimar o jogador. Acho que vai ter a sequência em 2019, pode mostrar que é o jogador que a gente realmente espera mais dele. Ontem não jogou bem,
Então, assim, não acho que tem que queimar, mas tem que dar uma sequência para ele. O David ainda merece pelo que ele já apresentou, não no Cruzeiro, mas no Vitória. Agora, Guilherme, também teve o Lucas Romero jogando na posição dele, no meio de campo, que todo mundo tem essa ânsia também de ver ao lado do Lucas Silva. Como é que você viu aí também Lucas Romero? Foi bem, o Lucas Romero foi bem. Toda vez que ele joga, seja como lateral ou volante, ele tem boa performance. Ontem, mais uma vez, o Lucas Silva também jogou bem, na minha opinião. Vou destacar aqui um jogador que também fez um bom jogo ontem. O Ezequiel fez um bom jogo. Quase marcou seu segundo gol pelo Cruzeiro. Ele que chutou uma bola no travessão. Ontem nem quis dar entrevista pós-jogo, né? Estava querendo dar resposta para algumas pessoas, então preferiu segurar um pouco a onda, senão poderia falar alguma besteira, mas fica aqui o destaque merecido que o Ezequiel fez uma boa partida ontem, procurou o ataque, recompôs muito bem no sistema defensivo, então a gente não pode deixar de exaltar também a boa partida que fez o Ezequiel. O que não vai mudar muito o cartaz que ele tem, né? Claro. Vamos ser sinceros também, com o adversário de ontem, pelo amor de Deus, né? Com certeza esse é um fator que beneficiou a boa partida dele. O Ezequiel tudo bem, é fraco, mas existe um certo estigma da torcida do Cruzeiro com o Ezequiel. Tudo que ele fizer vai pesar contra o Ezequiel. Então, assim, um passe errado que talvez o outro jogador erraria, mas quando se trata do Ezequiel, a cobrança é muito maior. Então, acho que também não tem clima para continuar no Cruzeiro, vai procurar um outro clube e pode se dar bem. Não acho que o Ezequiel é esse jogador horroroso que todo mundo fala, não. Mas isso vale para outros também, né? Sim. Manuel, por exemplo. Manuel... O que o Manuel fizer, a torcida vai pegar no pé. Agora, antes da gente falar de outros nomes aqui, que vamos falar do Rafael Sobis também. Eu tenho uma dica para você que procura um tratamento dentário de qualidade e com preço muito especial. Nós da Sorrisos preparamos para você um programa diferente de tudo que você já viu. Venha fazer conosco prótese total sobre implantes, facetas, clareamento, ortodontia. É a sua oportunidade de ficar com um sorriso mais bonito e muito mais confiante. A hora é agora. Programa Nacional de Reabilitação Oral. Somente em novembro, em todas as clínicas Sorrisos no Brasil. Não acredita? Ligue agora. Nós vamos te atender e explicar tudo direitinho. Vem mudar a sua vida na Sorrisos, a clínica do sorriso confiante. Então, pessoal, se vocês precisam de tratamento dentário, procure a clínica Sorriso mais próximo da sua casa e faça já um orçamento sem compromisso. Está aí na tela o telefone e as várias unidades da clínica Sorrisos. Bom, ontem, mais uma vez, a gente não viu o Rafael Sobis no meio desses jogadores que foram aproveitados. E até na coletiva, nosso amigo Adroaldo Leal, lá da Rádio 98, grande abraço para ele aí. Sai, cachorro! Ele colocou, ele questionou isso para o Sidney Lobo, se isso não seria um indício que o Sobis pudesse não estar nos planos do Cruzeiro do ano que vem. O Sidney até desconversou, falou que não é isso, queria dar chance para outros jogadores. Você acreditou nessa, Fernando? Não. O Sobis a gente sabe que tem um salário altíssimo. Ele é um cara que circula bem no elenco, mas convenhamos, né? O ano de 2017 dele já não foi grandes coisas. O 2018 foi abaixo da crítica. O custo-benefício pelo que o Sobis fez, eu acho que não está valendo. Não vale. Tem contrato ainda. E veio com um salário altíssimo, né? Veio do México e lá o pessoal paga bem acima da média daqui do Brasil. E eu acho que ele tem espaço em outros lugares. A questão é o seguinte, nesse período todo, se já tiver... E chegou a ter uma sondagem do México, se tivesse batido o martelo, o Cruzeiro tinha dispensado já. O ano do Sobis foi abaixo da crítica. O que o Sobis fez? Poucos gols, pouco efetivo, tem moral com o pessoal, mas efetivamente em campo, para mim, produziu nada. O Cruzeiro tem alguns jogadores que são pouco utilizados, caso do Sobis, Manquejo, Bruno Silva, com salários altos. Você pode se desfazer desses jogadores e trazer um cara de peso. Esse jogador de lado de campo, que o Cruzeiro tanto quer, faz um investimento em cima desse cara. Aí pode pagar até um salário alto que daria a soma desses salários de jogadores que não produzem hoje no time titular. A questão é que se não encaixar o Sobis, vai ter que pagar uma rescisão para ele aí também, que é alta. Mas o salário dele vence, se não me engano, no meio do ano que vem, né? Então, o Cruzeiro tenta achar aí uma solução para o Sobis, quem sabe uma proposta, como o próprio Adroaldo, um abraço para ele, tuitou, falou que se aparecer uma proposta, o Cruzeiro não dificultaria a saída do Rafael Sobis. Até teve, o Corinthians fez uma sondagem pelo Rafael Sobis, mas o Cruzeiro ainda estava passando por aquele momento que tinham poucos atacantes, não tinha chegado Barcos, e aí, nesse momento, a comissão técnica vetou
a liberação do Rafael Sobis. Mas não é um jogador imprescindível para o elenco, longe disso, apesar de ter uma importância, todo mundo fala bem do poder que tem o Rafael Sobis no extracampo, mas de fato, dentro das 4 linhas, ele ficou devendo. Ó, dá uma passadinha aqui no WhatsApp. Só um momento, um rapidinho aqui para a gente passar uma informação que apurei, até publiquei no jornal Hoje em Dia. O Bruno Silva, ele falou que o Internacional tinha interesse no futebol dele e outros clubes. Um desses outros clubes é o Corinthians, apurei isso ontem, foi indicado pelo Jair Ventura, e uma possível contratação do Bruno Silva pelo Corinthians depende da permanência do Jair Ventura na equipe paulista. Então a gente vai ficar de olho aí nesses próximos capítulos. Ó, mandar um abraço aí, pessoal que está acompanhando o programa com a gente. Um abraço para o Roberto Marinho, um abraço para o Bruno Drummond, o Thiago Herê, o Ricardo Silva está falando justamente sobre o Bruno Silva. Ele está falando assim, pô, o Bruno Silva está falando que vários times estão interessados nele, sinal de que ele não quer ficar no Cruzeiro. Não é hora de liberar o Bruno Silva? Eu acho que sim. Agora, essa questão do que o Pio falou sobre o Corinthians, eu acho pouco provável a permanência do Jair Ventura lá. E aí ele dependeria de uma... Diz que o Corinthians está começando a conversar para tentar trazer o Carille de volta. Sim, exatamente. E aí dependeria da ida do Bruno Silva por um aval do novo treinador, que a partir desde ontem a imprensa de São Paulo fala muito sobre o retorno do Carille ao Corinthians. O Carille não estaria satisfeito na Arábia Saudita, então a gente vai ficar de olho nessa condição. Lembrando que a grana o Corinthians não tem muito, né? Então, assim, vai bancar o Sobis, por exemplo? Pouco provável. Com o salário que ele ganha no Cruzeiro, não. Né? O interesse do Sobis é antigo, sim, né? Mas estou especulando com jogadores que o Corinthians pensa em trazer. E a verdade é que o Bruno Silva só jogou com o Jair Ventura, né? Por isso, para ele, seria uma boa, né? Ter de volta o treinador que... E ainda saindo para o Corinthians? Tá bom demais, não tá? Não, para ele seria ótimo. Sai Mas eu também acredito que Cruzeiro, vai pro Corinthians, Jair tá não bom. fica no Corinthians. Não emplacou nem no Santos, nem no Corinthians. Vamos falar mais de Cruzeiro, então, no último bloco. Agora eu tenho um recado para você que se preocupa com a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Então, pessoal, se você precisa fazer uma fisioterapia ou pilates, procure o CROT. Lá você será atendido por grandes profissionais e mudará a sua vida. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando sobre a grande vitória do Atlético sobre o Inter ontem. Não sai daí.